Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém, querido? Amém. Muito bom estarmos aqui. Todo mundo alegre, contente, né? Puxa vida, que bom. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. E eu passei para você lá, o jovem que está aí, não sei quem é, do 23 em diante, mas eu vou recuar um pouquinho, 21. Vamos ler o verso 21 e 22, que é o motivo de Jesus contar essa parábola. 21 e 22, Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Domingo passado, eu falei sobre o perdão de Deus, no Salmo 51. Perdão vertical, né, de Deus para conosco. A gente pedir perdão a Deus, Deus nos perdoar. Mas hoje eu quero falar do perdão horizontal. Esse é mais difícil, irmãos. Perdão entre pessoas. Todos nós precisamos perdoar e ser perdoados. Não existe ninguém que não necessite perdoar e ser perdoado. Em todos os nossos relacionamentos, nós precisamos perdoar e ser perdoados. Por exemplo, no casamento. Existe casamento perfeito? Marido perfeito? Esposa perfeita? Nós erramos, falhamos, então é preciso perdão. No ambiente familiar, envolvendo os outros membros da família, precisamos perdoar. Filhos, pais, genro, nora, sogra. A sogra precisa de perdão, que é isso? Sogro também? Sogro também. No nosso ambiente de trabalho, as pessoas erram conosco, nós erramos com as pessoas. Na sociedade, de um modo geral, irmãos, dentro da igreja. Mas pastor, dentro da igreja? Ah, irmãos, como nós precisamos perdoar e sermos perdoados dentro da igreja, nos nossos relacionamentos, dentro da igreja. Então, queridos, e geralmente o que mais nos afeta não são as pessoas que não conhecemos. São as pessoas próximas. O que mais machuca é quando nós confiamos em alguém e somos decepcionados. Gente que a gente ama,
que nós convivemos. E é difícil, irmãos. É difícil, porque nós nos baseamos, queridos, nos nossos sentimentos. Nós nos baseamos na nossa justiça própria. Nós nos baseamos nos nossos méritos. Por isso temos dificuldade. E aqui nesse texto, Jesus está respondendo uma pergunta de Pedro. E Jesus então conta uma parábola para ilustrar o seu ensino. Jesus sempre fazia isso. Contava uma parábola para jogar luz, clarear o ensino. Quando a gente estuda a homilética no sermão, fazer sermão, existe o aspecto chamado ilustração. Num sermão, cada ponto tem que ter exposição da Bíblia, isto é, interpretação da Bíblia, em cada ponto do sermão. Ilustração e aplicação. Exposição da palavra de Deus, ilustração e aplicação. Como eu posso aplicar esse ensino? O que o texto está dizendo. Então Jesus está aqui ilustrando o seu ensino. E eu intitulei esse sermão de Perdoados para Perdoar. E eu creio que esse é o ensino principal da parábola. Perdoados para perdoar. Deixa a Bíblia aberta aí nessa parábola, que a gente vai tirar algumas lições sobre esse tema. Devemos perdoar, irmãos, primeiramente porque Deus nos perdoa. 23 em diante, veja lá. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. O senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. É sempre importante, irmãos, conhecermos os detalhes do texto bíblico. Nós não conhecemos essas moedas. Nós não temos ideia de talento e denário. Mas é importante ter uma noção para entendermos essa parábola, que na verdade é uma hipérbole. É algo exagerado, para entendermos o que Jesus está ensinando. Nós usamos isso no nosso dia a dia. Por exemplo, eu estou morrendo de fome. Eu estou morrendo? Mas é um exagero. Eu já falei para você 1 milhão de vezes. Você fala isso com alguém? Falou? Há séculos eu estou esperando esse dia. Explodi de tanto rir. É essa linguagem que nós usamos, irmãos. Minha esposa demora 1 ano para se arrumar para vir para a igreja. Nada a ver com vocês, tá, meu irmão? Tá?
chorei rios de lágrimas. Hipérbole. Hipérbole, irmãos. Então Jesus usa essa linguagem para a gente entender o que ele está ensinando sobre perdão. Você tem uma ideia? 10.000 talentos é uma soma astronômica. Todos os impostos da Galileia, Pérea, Judéia e Samaria, durante um ano, somavam, sabe quantos talentos, irmãos? 800 apenas. 10.000 talentos era algo astronômico, muito além da que a gente pode calcular. Um talento equivalia a 35 quilos de ouro. 10.000 talentos, quantos quilos de ouro? Jerusa? 350 mil. Multiplica 350 mil por valor de 1 quilo de ouro. Não sei quanto está o ouro hoje. 300 é alguma coisa, não sei, 400. Queridos, preste atenção. Na época, o salário de um trabalhador era de 1 denário por dia. Preste atenção. Para essa pessoa ajuntar 10.000 talentos, preste atenção, hein? Ela teria que trabalhar 150 mil anos. Não estou falando anos, não, é 1.000 anos, 150 mil anos, para ela juntar esse dinheiro, irmãos. Quantas vidas ela precisava ter para juntar tudo isso? Se aquele homem vivesse 80 anos por vida, ele teria que ter quase 2.000 vidas. 2.000 vidas, se ele vivesse 80 anos por vida, para poder pagar. Então, jamais este homem podia pagar essa dívida. O que Jesus está ensinando então com isso? Que nenhum ser humano é capaz de pagar sua dívida com Deus. Nenhum ser humano é capaz de pagar sua dívida com Deus. Por isso, irmãos, é que nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Nós não merecemos o perdão de Deus. O perdão de Deus é uma dádiva incalculável. Nós não podemos fazer nada, mas nada, para merecer o perdão de Deus. Você está consciente disso? Que você não pode fazer nada para merecer o perdão de Deus? É um favor imerecido. Deus nos perdoa, irmãos, não por quem somos, mas por quem Ele é. Ele não se baseia na gente, mas nele. Porque a nossa dívida é impagável. Mas teve um preço, não é? O preço que Jesus pagou na cruz. Preço alto, preço de sangue. E a Bíblia diz que Ele pegou a nossa cédula de dívida e rasgou, pregou na cruz a nossa dívida. Impagável. Como que diz? Tudo pago. Não deve mais nada. Irmão, você sabe o que é isso, irmão?
que Jesus levou para a cruz todos os nossos pecados, passados, presentes e até aqueles que nós vamos cometer ainda, Ele já morreu por eles na cruz. Deus perdoou a mentira de Abraão, o adultério de Davi, o terrível Manassés, feiticeiro e assassino. Jesus perdoou a negação de Pedro, queridos, a prostituição de Maria Madalena. Jesus perdoou o meu e o seu pecado, os nossos pecados. Jesus levou para a cruz. Não merecemos, mas nós precisamos. Aquele ladrão da cruz merecia perdão, queridos? A mulher apanhada em adultério merecia perdão? Jesus perdoa. Você não merece e eu não mereço. Então, queridos, a primeira lição que tiramos aqui é que nós devemos perdoar, porque Deus nos perdoou e nos perdoa. Amém, queridos? Segunda lição, devemos perdoar porque somos gratos a Deus. Está implícito aí na primeira parte, sim, mas eu quero destacar um pouquinho mais. Versos 28 a 30. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o conservo, caindo aos pés dele, como ele tinha feito, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Só para a gente entender, irmãos, 100 denários era mais ou menos 100 dias de serviço. Com 3 meses e pouco, aquele homem podia pagar a dívida. Tá? 3 meses e 10 dias, ele conseguiria pagar aquela dívida. Esse indivíduo que foi perdoado uma dívida que ele jamais, uma dívida que ele levaria 150 mil anos para pagar, irmãos, ele foi perdoado, mas não foi capaz de perdoar aquela pessoa que devia uma ninharia, comparando com a dele, não foi capaz de perdoar. Uma dívida insignificante ele não perdoou. O que Jesus está ensinando aqui, irmãos? Eu e você jamais podemos dizer não a alguém. Podemos dizer: eu não te perdoo. Jamais podemos dizer para alguém: eu não vou te perdoar. Se nós recebemos o perdão de Deus, esse coração grato e reconhecido tem que perdoar os outros. Quando negamos o perdão a alguém, nós estamos sendo totalmente ingratos diante de Deus. E estamos fazendo pouco caso do imenso perdão que Deus nos deu. E a palavra de Deus diz que devemos perdoar como Deus nos perdoou em Cristo.
devemos perdoar como Deus nos perdoou em Cristo. Isso é gratidão, irmãos. É demonstração. Irmãos, tem muita gente que fala de gratidão, mas não demonstra. É só o quê? Gogó. Você demonstra sua gratidão a Deus? Como? O salmista diz assim: como poderei pagar tudo que Deus fez por mim? Irmãos, gratidão, um dos maiores pecados diante de Deus é ingratidão. Quando alguém é ingrato com você, ingrata, isso fere nosso coração, irmãos. Não podemos ser ingratos. Devemos perdoar, porque somos gratos a Deus. Terceiro lugar, devemos perdoar, porque é mandamento do Senhor. Isso aqui é mandamento. 31 em diante. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram, tem sempre fofoqueiro, né? Foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Tem sempre gente de olho na gente, irmãos. Então o Senhor chamou aquele servo, ele disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Chamou o homem: vem cá, que negócio é esse? Eu te paguei essa dívida, eu perdoei essa dívida impagável, e você não fez isso. Aí você volta um pouquinho lá no início, irmãos, nos versículos 21 e 22, com a pergunta de Pedro, você vai começar a entender melhor o que Jesus disse a Pedro. Senhor, até quantas vezes eu vou perdoar meu irmão? Ele vai pecar e eu devo perdoar até 7. O que Jesus diz? Até. Irmãos, o perdão não é uma opção. Você não escolhe. Você não tem essa opção. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? É mandamento do Senhor. Colossenses 3,13. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Devemos demonstrar misericórdia, obedecendo ao mandamento do Senhor. Efésios 4,32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, fazendo o quê? Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, irmãos, perdoar 70 vezes 7 não é um cálculo matemático para chegar a 490 vezes. É um emblema, é um símbolo de que não há limites para o perdão. Você está entendendo isso? E a ideia é de alguém pode pecar contra você 490 vezes num dia. Queridos, perdão é ilimitado. Você sabe que na época era só 3 vezes, né? Os rabinos, máximo que um judeu podia perdoar 3 vezes. E Pedro se acha, não é? Até 7, como que? Poxa, Pedro, você é gente fina mesmo, né? Você é um crentão mesmo. Você vai além, né, Pedro? Poxa vida. Tapinha nas costas de Pedro.
Parabéns. Mas nada disso. Jesus mostra a ele que o perdão é ilimitado, infinito, completamente distante dos padrões humanos. Passa para outra esfera, irmãos. Para a esfera de Deus, o padrão divino. Nós não somos capazes de perdoar, a não ser que estejamos completamente dirigidos pelo Senhor. Nós não temos forças humanas para fazer isso, só pelo Espírito Santo de Deus. Ah, queridos, o Espírito Santo mora dentro de você? Amém? Você foi selado e selado no dia da sua conversão? Foi. Então ele faz morada. Então o Espírito Santo vai agir através das suas atitudes. Você não vai abafar. Lembra que eu falei outro domingo? Abafar os pecados contra o Espírito Santo. Abafar. Você não vai abafar, vai deixar o Espírito Santo fluir. Porque só assim nós vamos entender o perdão de um pai que perdoa o assassino de seu filho e de sua filha. Só assim, irmãos, nós perdoamos como Cristo como Deus nos perdoou em Cristo. É uma ação espiritual, irmãos. É uma ação de fé, de obediência a esse mandamento do Senhor. Preste atenção. Perdoar alguém que nos ofendeu, que nos machucou, que nos feriu, preste atenção. Vai depender do nosso relacionamento com Deus. Você está entendendo isso? Vai depender do nosso relacionamento com Deus. Não é nosso sentimento. O que sentimos em relação à pessoa que nos ofendeu, ela não merece. Ela não merece, mas nós merecemos o perdão de Deus? Ela pode ter cometido o mais terrível pecado contra você, mas Deus perdoou a minha dívida impagável? Então, pastor, não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, irmãos. Eu fico lembrando de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Tem gente que não sabe o que está fazendo, irmãos. Tem gente má. Tem gente má, irmãos. Tem gente tóxica. Tem gente que maquina o mal contra nós. Mas vai ver o relacionamento dela com Deus. Então, depende do meu relacionamento com Deus, não o dela com Deus. Você está entendendo isso, meu irmão? É muito importante, irmãos, entendermos que quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais temos comunhão com Deus, as nossas atitudes, decisões, reações
vão se assemelhar às de Jesus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais caminhamos em direção à imagem de Jesus. Pastor, não é fácil não, eu sei. Eu sei que não é. A última lição. Devemos perdoar, porque não perdoar traz graves consequências. 34 e 35, veja o que diz o texto. Inclinando-se, o Senhor entregou aquele servo, indignando-se, né? O Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse. Assim também, olha só, assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Aí a coisa fica feia aqui. Aí a chapa começa a esquentar. Começa não, esquenta mais. Olha só o que o texto está dizendo, irmãos. O não perdoar provoca a ira de Deus. Será entregue aos carrascos, aos verdugos, até saldar a dívida. E a dívida é impagável, e aí, irmãos? Vai pagar quando? Vai deixar de sofrer quando? Quem não perdoa, não tem paz. Vive atormentado pelo ódio, pela mágoa, envenena o coração, faz aprisionada a própria alma. Quem não perdoa. A falta de perdão fere o coração, enfraquece o corpo, abala as emoções, adoece relacionamentos, destrói o nosso relacionamento com Deus. O ódio guardado, a mágoa retida, o perdão negado, os estudiosos dizem, eleva a pressão arterial, afeta o trabalho digestivo, provoca úlceras no estômago, rouba o sono, tira o apetite, conduz ao esgotamento nervoso, provoca infarto e vai. A lista é grande. Eu fiz um curso de capelania hospitalar. Enquanto eu terminei um ano antes do seminário, o Rosane estava fazendo música sacra. Aquele ano que nós estávamos morando lá, a gente vinha para cá e voltava para lá, aquele negócio todo. Eu fiz o curso de capelania hospitalar em convênio do seminário com o hospital evangélico lá da Tijuca. E a gente tinha as reuniões, depois ia para as enfermarias, para os quartos, né, CTI e tal, visitar as pessoas. E no grupo ali de como é que chama aquele terapia... Não, ali, aquele compartilhar, tem um nome, esqueci agora. Não era redonda, não, era quadrada, mas... Valeu. Enfim, aquele momento ali de compartilhar, de abrir o coração, irmãos. Momento de abrir o coração, de falar. Eu tenho essa dificuldade, irmãos, de falar o que se passa dentro do coração. Então era o momento de você se abrir. Botar para fora, sabe? Botar para fora aquilo guardado, as 7 chaves, aquele negócio, aquele veneno dentro do coração, era hora de tirar. E uma senhora, não vou dizer o nome, porque ela era esposa de um grande médico, não sei se vive ainda, pela idade dela eu acho que ainda não, mas não, grande médico aqui do Rio de Janeiro,
um nome muito famoso. E ela compartilhou algo, irmãos. Ela disse que há alguns anos ela começou a ter uma paralisia facial. Começou de um lado. E ninguém descobria. Até que descobriram. Sabe o que era? Ela falando. Perdão à sua mãe. Ela negou perdão à sua mãe. E ela estava adoecendo, porque não tinha perdoado a mãe. Quando ela foi orientada em relação a isso, ela perdoou a mãe. A mãe não merecia, não, tá, irmãos? O que a mãe fez com ela foi algo terrível. Mas ela perdoou e começou a melhorar. Ficou completamente restabelecida. Ódio no coração, mágoa, rancor, amargura no coração. É veneno, irmãos. A pessoa adoece. Adoece emocional, espiritual e fisicamente. Ela adoece. Quem nega o perdão está dizendo: eu não quero o perdão de Deus. Você está entendendo isso? Quem nega o perdão está dizendo: eu não preciso do perdão de Deus. O que disse Jesus diz na oração do Pai Nosso? Perdoa-nos, nós. Olha, queridos. Senhor, faça comigo como eu estou fazendo. E é o único detalhe da oração do Pai Nosso que Jesus depois dá uma explicação, depois da oração, que se não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Se você não perdoar, nem orar você pode, nem cultuar, porque seu coração não vai estar completamente voltado para o Senhor. Perdoar não é fácil, mas é vital, é de vital importância, traz cura e restauração. O perdão é obra da graça de Deus agindo na nossa vida, irmãos. O perdão traz bênçãos para quem perdoa primeiro e para quem é perdoado. Você está entendendo isso, meu irmão, minha irmã? Precisamos perdoar, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja. Devemos perdoar, resumindo aqui, porque Deus nos perdoa, porque somos gratos a Deus, porque é mandamento de Deus, porque se eu não perdoar, eu vou ter graves consequências. E se eu perdoar, eu vou ter bênçãos incontáveis. Então nós precisamos ficar ligados a esse ensino central da parábola. Motivado pela gratidão, o pecador perdoado deve perdoar os seus
ofensores. Por causa do perdão de Deus, uma dívida impagável, eu devo perdoar as ofensas que eu sofri de qualquer pessoa. Para agora, por favor. Você precisa pedir perdão a alguém? Você precisa pedir perdão a alguém que você fez e deixou para lá, foi empurrando com a barriga. Achando que o outro já até esqueceu. Está lembrando de alguma coisa? Deus está te lembrando, está trazendo à sua memória algo nesse sentido. Você precisa pedir perdão. A outra pergunta: você precisa perdoar alguém? Esse alguém que não te deixa dormir direito? Essa ofensa, essa dor que não te deixa sentir paz? Talvez seu pai, talvez sua mãe, seu irmão, alguém próximo de você, que não merece, que não pediu perdão, que nem está aí para o caso, nem quer saber, mas o veneno está dentro do seu coração. O mal está dentro de você. Então é a sua atitude para com Deus. Perdoar em Cristo. Tirar isso de dentro de você. Pastor, é fácil? Não é fácil, estou repetindo isso, não é fácil. Mas é uma atitude espiritual, isto é uma decisão. Tem gente que sofre por alguma coisa que alguém fez, essa pessoa já morreu. Mas ela sofre ainda. Essa pessoa não tem mais nenhum relacionamento, está longe, mas a pessoa sofre ainda. Carrega isso no coração. Você vai dormir, isso está no coração. Você sai de férias, isso está no seu coração. Chegou a hora de você dizer: Senhor, pela tua graça, pelo teu poder, eu quero perdoar. Eu quero perdoar. Essa pessoa não merece, essa pessoa não está nem aí, mas eu quero perdoar. Sentir paz no meu coração. Fazer o que Deus manda. Perdoados para perdoar. Curva sua fronte, por favor. O Espírito Santo de Deus te lembrou alguma coisa? Deus está aqui, irmãos. O Espírito Santo de Deus está aqui. Como é que eu posso viver a vida cristã
em toda a sua plenitude, se eu não faço o que a Bíblia me ensina, o que Jesus mandou fazer? Se eu estou guardando essas coisas no coração, está me fazendo adoecer. Às vezes eu não entendo porquê, sinto certas coisas. Tomo remédio e não resolve. Resolva isso hoje, irmão. Toma uma atitude, toma uma decisão. Não é fácil pedir perdão a alguém, reconhecer. Não é fácil, não. Eu não sei como ela vai reagir. Ela possivelmente não vai nem ligar, vai até me destratar. Não importa. Não importa. O importante é você com Deus. Fala para Deus. Senhor, dê misericórdia de nós, Pai. Que essa seja uma manhã de cura, de restauração, de vida abundante na Tua presença, Senhor. Ah, Deus, quantas pessoas sofridas estão aqui hoje, sofrendo por coisas que não pediram, não escolheram, mas foram impostas. Traumas, violência, abusos. Mas, Senhor, elas precisam de paz, de vida em toda a sua plenitude. Faz esses milagres hoje, Senhor. Promove essas curas, Senhor. Cura interior, Senhor. Cura física, cura emocional, cura espiritual. Toda honra e glória sempre daremos ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quiser vir ainda, ser aniversariante dessa semana também pode vir. Vamos orar, agradecer a Deus. É a oportunidade que você tem de depositar no altar de Deus sua vida. Vem agora em nome de Jesus. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Ah, irmãos, como é maravilhoso. Que privilégio nós temos de colocar a nossa vida no altar de Deus. Senhor, como a Tua palavra é maravilhosa e poderosa, viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu perdão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Mas, Pai, ajuda-nos a perdoar, capacita-nos a perdoar, dá-nos fé, coragem para pedir perdão e para perdoar. Ajuda-nos, Senhor. Teu povo está aqui, Senhor, com gratidão no coração, colocando no Teu altar a vida, as lutas, as dificuldades, as enfermidades. O Senhor sabe de cada necessidade. Então, Senhor, abençoa, Pai, atende, alivia a alma, Senhor. Oh Deus, traz paz para cada coração, Senhor, alívio,
Senhor, nós estamos depositando nos teus braços toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. Ouve a nossa oração, Senhor. Ouve a oração do teu povo aqui, Senhor. Atende, Senhor, com teu poder e graça, pois nós oramos agradecidos no nome precioso do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Amém. Salve de palmas, pessoal, aqui, ó. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Isso aí, pode sentar.